A origem da Congregação Cristã no Brasil. CCB. Quem foi Louis Francescon? Louis Francescon nasceu na Itália em 1866 e emigrou para os Estados Unidos em 1890. Converteu-se ao cristianismo em 1891 na primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, onde se tornou diácono e depois ancião. Lá, conheceu Rosina Balzano, com quem se casou no ano de 1895. Ele se desligou da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago em 1903, porque a igreja pregava o batismo por aspersão. Ao sair, filiou-se à Igreja dos Irmãos. Lá foi novamente batizado, agora por imersão, fato que ocorreu em 1903. Seu batismo ocorreu por causa de uma suposta revelação divina. Ele alegava que ouviu uma voz que disse: "Tu não obedeceste a este meu mandamento." E ele teria respondido: "Senhor, jamais alguém me falou neste assunto." A partir desta experiência, Francescon passa a questionar a prática do batismo por aspersão, e posteriormente, ele mesmo passou a batizar por imersão. Mas o batismo por imersão era de conhecimento público na época. Por esse motivo, essa revelação não pode ser verdadeira, pois John Smith visitou Chicago em 1834 e Jacob Engels em 1835, e todos eram pastores da Igreja Batista. E para piorar, havia muitas igrejas batistas na cidade, e cada uma delas realizava batismos por imersão regularmente, em rios e lagos e até nas próprias igrejas. Algumas igrejas tinham até piscinas especiais para batismos por imersão. Louis Francescon foi expulso da Igreja dos Irmãos por causa de uma experiência pentecostal, e passou a se reunir com um grupo de crentes italianos em sua casa. Em 1909, ele iniciou uma obra missionária na Argentina, onde fundou as Assembleias Cristãs. Em 1910, ele chegou ao Brasil, onde fundou a CCB, mas só foi registrada como Congregação Cristã no Brasil em 1928. A Congregação Cristã no Brasil nasceu em dois núcleos distintos: Santo Antônio da Platina, no Paraná, e São Paulo, capital. Foi nessas cidades que Louis Francescon pregou pela primeira vez e reuniu os primeiros seguidores. A Congregação Cristã no Brasil tem sido alvo de diversas críticas e controvérsias ao longo de sua história. Algumas delas são: as mulheres são obrigadas a usar véu durante os cultos e orações. Essa prática é vista por muitos como machista, discriminatória e ultrapassada. A CCB se considera a única igreja verdadeira e fiel à palavra de Deus, rejeitando qualquer diálogo ou comunhão com outras denominações cristãs. A CCB tem uma cultura muito conservadora, que desaconselha seus membros de participarem de atividades como cinema, televisão, música secular, esportes, política, etc. Essa cultura é vista por muitos como sendo alienante e repressora. A CCB proíbe o uso de roupas curtas, decotadas ou transparentes. Apesar de tudo isso, a igreja está presente em 78 países e tem mais de 2 milhões de membros só no Brasil. Pontos polêmicos. Louis Francescon teve desavenças com algumas pessoas e igrejas ao longo de sua trajetória religiosa. Algumas dessas desavenças foram com a primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago, onde ele era ancião. Motivo: a igreja pregava o batismo por aspersão. Com a Igreja dos Irmãos, onde ele se filiou após sair da igreja presbiteriana. Motivo: por receber o batismo com o Espírito Santo. Ele foi expulso dessa igreja em 1907 e passou a se reunir com um grupo de crentes italianos em sua residência. Com Giacomo Lombardi, um dos primeiros convertidos de Francescon no Brasil. Motivo: divergências doutrinárias e administrativas. Lombardi se separou de Francescon em 1918 e fundou a Assembleia Cristã, que depois se tornou a Assembleia de Deus no Brasil. E por último teve desavença com Luigi Terragnoli, outro dos primeiros convertidos de Francescon no Brasil. Motivo: questões de liderança e disciplina. Terragnoli se afastou de Francescon em 1927 para fundar a Congregação Cristã Pentecostal. Explicação: batismo por aspersão é o mesmo que é praticado pela Igreja Católica, onde apenas se coloca um pouco de água na cabeça da criança. E batismo por imersão é quando a pessoa é completamente mergulhada na água. É o batismo mais comum no meio protestante. Então, gostou da história?
No próximo episódio teremos a origem das testemunhas de Jeová.